Ó, nós de volta aqui, quarta-feira, dia de Papo Cabeça, aqui no Falando Nisso, o Dr. Douglas Brito, psicanalista, falando sobre síndrome do pânico, quando o medo pode se tornar aí um transtorno e virar síndrome do pânico. O Quinha tá cheio de perguntas, mas já tem gente na linha. Ah, então vamos atender. Ô, Gabi, dá um tempo para atender o pessoal do Face aqui, senão eu vou levar xingo aqui. É. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? Não sei se você quer falar o seu nome, mas se quiser, fica à vontade. Maria. Maria, obrigado pela participação. Pode fazer a pergunta. Eu gostaria de perguntar para o doutor, eu tenho fibromialgia e artrite. Então eu ficava muito deitada, o dia todo. De repente, meu filho com 39 anos infartou e faleceu. E daí, de lá para cá, eu não consigo sair nem na rua mais. É só na cama, no quarto. Não consigo sair para lugar nenhum, porque eu tomo muito remédio, eu tomo morfina para mal, passou a dor. Eu tenho medo que eu vou sair e vai voltar tudo de novo. E eu preciso, se é um caso de psiquiatra, de qualquer coisa que eu preciso fazer, porque está muito difícil para mim. Ou seja, a fibromialgia gera também esse transtorno? Assim, esse caso é um caso que tem que ser tratado com uma equipe maior. Tem que ter o neurologista que vai acompanhar, que deve estar acompanhando já, e ter alguém que faça o trabalho de terapia com ela, para entender do porquê é que ela ainda continua isso. É claro que após o falecimento, a gente conta 9 meses, é aceito ainda ficar triste, ficar meio sem querer sair. Após isso, entrou em depressão já, então precisa entrar realmente com um processo terapêutico e às vezes com medicamento específico para a depressão. Entendi. Lindona, a gente vai pegar o seu contato e mandar esse livro muito legal aqui. Eu estou encantada, eu não tinha visto com detalhes esse livro Síndrome do Pânico do Doutor. E ele pôs uma frase muito legal aqui, viu? Para todas as pessoas que sofrem desse transtorno, Luquinha. Ele diz o seguinte, que sofrer dessa síndrome não significa que você tem um caráter forte ou não, não significa que você é mais corajoso ou não. É uma síndrome que pode atingir qualquer tipo de pessoa, e a gente está dando algumas dessas características, né, Luquinha? Eu vou até pedir para a Gabi agora, para a gente colocar esse depoimento, que tem até a ver com você, viu, minha querida? Porque a Priscila, ela passou por algo muito parecido pela síndrome do pânico, por conta aí de enfrentar a morte de uma amiga dela, e a gente vê como que ela superou. Dá uma olhada. Há 11 anos atrás, eu estava com 15 anos, eu perdi uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas. A gente estudou juntas desde o pré, desde a primeira série, e quando a gente foi para o primeiro colegial, ela já estava doente, ela descobriu que tinha uma doença no coração, que era hereditária, não tinha cura, não tinha muita coisa o que fazer. Assim, de repente, do nada, ela não acordou, ela simplesmente morreu dormindo. E perder uma pessoa assim, tão nova, é uma coisa que é muito difícil da gente aceitar. E eu comecei a ter uma série de sintomas, de doenças. Ela morreu em janeiro. Acho que em agosto foi quando eu fui diagnosticada. Infelizmente, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Por exemplo, quando você é assaltado, ou quando você leva um susto, você pegou e levou um tombo, os mesmos sintomas que desencadearam isso, são os mesmos sintomas que dão a crise de pânico. Só que a única diferença é que na crise não tem nenhum acontecimento anterior que cause isso. Não teve nenhum assalto, não teve nenhum susto, não teve nada. Claro, teve a questão do emocional, mas assim, não teve nenhum fator, algum fato antes que desencadeie. Então, eu tô, sei lá, aqui fazendo vídeo, ou que nem na época eu tava na sala de aula, tava, sei lá, no cinema com as minhas amigas, e de repente eu começava a passar mal, assim, sem motivo. Priscila. Doutor, como a Priscila, que a gente acabou de ver, e a Maria, que ligou para a gente, né? E a gente falou com ela do Jardim das Indústrias em São José dos Campos, a morte parece que foi o início para criar, causar, não sei, o estopim para a pessoa ter essa síndrome. Isso realmente pode acontecer? Perder alguém querido pode ser o início ou pode abrir portas para a síndrome do pânico ou não? Não, não é bem por aí. O que acontece, assim, ao longo da vida a gente vai engolindo sapos e coisas que não vão sendo bem resolvidas e isso vai se somando. Chega uma hora que vai desencadear alguma coisa, que pode ser uma depressão crônica, que pode ser a síndrome do pânico mesmo. Então, quando chega nesse grau, realmente já está instalado a síndrome. Estando instalado a síndrome,
eu não tenho crise aqui, tenho crise muito eventual. De repente tem alguma coisa desagradável, isso pode desencadear a crise e as crises podem ficar mais frequentes a partir daí. Então parece que esse fato que deu origem, mas não é. Isso já veio de antes, só ali só agravou a situação. Entendi. Vamos lá que tem mais gente. Como tem gente, né, com esse tipo de probleminha aí, a gente está aqui para ajudar justamente. Com 6% da população mundial já. Pois é, e tem um grupo que o Dr. Douglas tem que faz atendimento de graça. A gente vai falar sobre isso no final do programa. Vamos até Jacareí? Alô, Adriana, boa tarde. Alô? 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 Oi, pode falar com a gente, Adriana. Aqui a Adriana está falando de Jacareí. Obrigada pela participação, linda. É muito prazer estar falando com você. Obrigada. E sou sua fã e com o Luquinha também. Obrigada, Beijo. minha linda. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Aliás, são duas. A primeira é: ter medo da morte é normal? E a De segunda? morrer. Ter medo da morte. E outra também é: às vezes eu tenho medo assim de sair de casa. É normal? É o tal do medo, não é o pânico, né? Medo é outra coisa, diferente disso. A questão do medo da morte é um dos medos mais comuns do ser humano. Não é o principal. Eu achei que fosse há um tempo atrás, daí eu descobri que não era, que de falar em público é o maior medo, o segundo é morrer e o terceiro é cair na rua. Então a gente vai vendo que esse medo é comum e tal. O que a gente vai entender, assim, sendo que todo mundo vai morrer, ninguém escapou disso até então, eu tenho que entender do porquê. Porque ficar não ia dar também. Tudo 1000 anos, Cavé é tudo bem, agora 1000 anos, né? Não dá. Não então, dá. mas aí assim, a gente vai entendendo por que é que a pessoa desencadeou esse medo, o que gera isso, né? Aonde ela ouviu histórias isso de criança, algumas situações que foram ouvindo e que desencadeou esse ponto. Então, entendendo a origem de cada um dos medos, normalmente ele desaparece, o que acontece com todos os medos mesmo. Ok, vamos pro Face, Luquinha? Vamos pro Face aqui. Vou preservar o seu nome, porque ela pediu, né? Mas ela disse que tem insônia, pensamentos negativos e sempre parece que algo ruim vai acontecer com ela. E teve noite já que ela dormiu muito mal ou ficou acordada e no dia seguinte ela tinha machucados no olho, no pulso, ela disse que tem bruxismo. Isso tem a ver com a síndrome do pânico ou não? Não, a princípio não. Com relação, relacionando assim, nada a ver com pânico. Mas o que é interessante é que certamente a ansiedade deve estar muito alta. Essa questão de pensamentos negativos, isso é comum a todo ser humano no mundo todo. Né? Todo mundo tem essa linha de pensamento. Quando você começa a pensar em alguma coisa e você está com ansiedade mais alta, ou está num quadro depressivo, ou tristeza, a tendência natural de você ir ficando cada vez mais negativo e pensando cada vez mais situações desagradáveis. O que a gente faz e ensina são exercícios para sair disso na hora que a coisa começa. Iniciando por aí, acabou. Normalmente você já consegue interromper o ciclo de pensamentos. Como é que é o tratamento Com relação a quê? É isso? da síndrome do pânico? Síndrome do pânico. Então, hoje nós temos também medicamentoso, que depende do caso, tem que ter mesmo, até porque as pessoas chegam já com algum tempo já em crise. E aí, esse tratamento vai baixar a ansiedade, baixando a ansiedade a gente consegue trabalhar com isso. E a gente vai começar a entender o que deu origem, desde quando ela tem isso. Aí ela identifica uma época que ela começava a ter os medos mais aguçados, medos sem fundamento, coisas que ela ouvia na adolescência, na infância, vai buscando isso até encontrar a origem. Achou a origem, a gente começa a trabalhar a partir daí naquela coisa específica e normalmente vai passando até desaparecer. Olha só que coisa legal. E daqui a pouquinho está cheio de gente perguntando aqui no Fale Conosco do Gaspam, que é o grupo, né, que o doutor criou aí, que faz um acompanhamento, um atendimento de graça para as pessoas com síndrome do pânico. Agora a gente vai descer a serra para Caraguatatuba, minha terrinha, para conversar. Qual é o seu nome? É Pedro. Pedro, obrigado pela participação. Bora fazer sua pergunta. Eu que agradeço. Eu só queria fazer uma pergunta para o doutor, que é o seguinte: eu tive síndrome do pânico há muitos anos atrás. Sim. Aí comecei a fazer um tratamento e a médica que na época que eu passei por ela falou que não tinha cura. Aí eu larguei meu tratamento e eu comecei a administrar esse problema meu. Nunca mais eu tive problema de sintoma nenhum do síndrome. Eu dirijo novamente, eu elevador, eu viajo de avião, não tive esse problema. Tem possibilidade de ter alguma crise depois de um bom tempo?
Obrigada pelo seu depoimento. Ele foi curado, né? Ele Por reconhece, ele mas ao mesmo tempo ele percebe, ele tem medo de voltar tudo mesmo, né? E não tem cura? Esse medo do medo é o final do processo, quando a pessoa realmente não tem mais as crises. Aí fica esse medo de, e se acontecer? Aí a gente administra isso para desaparecer esse medo que está ainda no inconsciente. Mas, em geral, não tem mais crises. A partir de algum tempo, sem elas, não me desaparece para sempre mesmo, não tem mais. Olha só, a gente vai falar sobre alguns sintomas daqui a pouquinho, que estão aqui no livro, que é taquicardia, tontura, náusea, dificuldade para respirar, né, Luquinha? Tá cheio de coisa aqui que a gente tem que passar para o pessoal de casa, que são os sintomas que as pessoas podem ter, de repente, por conta aí da síndrome de pânico. Eu vou pedir para o Fernando ficar lá no Luquinha, que o Luquinha daqui a pouquinho vai chamar uma coisa muito importante aí, que foi o que aconteceu lá em Brasília, né, Luquinha? A terça-feira foi agitada lá, né, Luquinha? Foi mesmo, Sol. Só que eu vou fazer o seguinte, a gente vai rapidinho pro intervalo, que nosso tempo está estourando, e eu já volto com essa notícia para você. Não sai daí.